Olá, PCI Concursos, como estão vocês? Tudo bem? Meu caro, minha cara, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Direito do Trabalho, PCI Concursos, reta final. Na aula anterior falamos sobre aviso prévio, hoje vamos falar sobre as hipóteses de ruptura do vínculo de emprego, do término do contrato de trabalho e as consequências advindas do término do contrato de trabalho, principalmente no que se refere às verbas salariais e rescisórias devidas em razão do término. Nós, na nossa aula inicial, quando falamos dos princípios do direito do trabalho, falamos do princípio da continuidade da relação de emprego, falamos que, regra geral, o contrato de trabalho é por prazo indeterminado e que o princípio da continuidade da relação de emprego ele vai ao encontro dessa necessidade de criar estabilidade, né? Estabilidade aí não no sentido jurídico, mas que as partes tenham alguma estabilidade. Verdade que vários momentos do nosso curso eu trouxe posicionamentos críticos à reforma trabalhista e não só à reforma trabalhista, mas como ao panorama do direito do trabalho atual no Brasil e no mundo. Essa ideia, infelizmente, o século XXI traz uma série de relações que não se caracterizam mais por aquela tão sonhada e desejada estabilidade dos nossos pais, dos nossos avós, aquele ideal que fez parte de um mundo distante, que já não mais se põe. Né? Então nós tivemos a oportunidade aí de acompanhar a geração X, Y. Né? Então hoje nós temos realmente um mundo extremamente volátil em todos os sentidos e as relações de trabalho se adaptam a esse mundo moderno, para o bem ou para o mal. Nós hoje temos realmente uma mobilidade muito grande e modelos que não mais se encaixam naquele ideal de meados do século XX, do auge do direito do trabalho no mundo e até mesmo da ideia de estado de bem-estar social e todas as garantias para a preservação do emprego. Nesse sentido, aqueles que defendem a reforma dizem que essa reforma é uma reforma atenta à realidade porque ela busca dar resposta exatamente a essa instabilidade, essa volatilidade e a informalidade que caracteriza muito as relações de trabalho em nosso país, no mundo todo, mas especialmente no nosso país. Vejam, então o que eu tenho essa ideia de um contrato de trabalho que deveria durar por prazo indeterminado, contrato de trabalho avesso a términos, a rupturas, mas o que nós mais temos, infelizmente, são rupturas a todo instante. Do ponto de vista técnico, a terminologia jurídica utilizada para dizer do término do contrato de trabalho é o termo rescisão. Operou-se a rescisão do contrato de trabalho, houve a rescisão do contrato de trabalho. O próprio termo, termo de rescisão do contrato de trabalho, que é aquele termo que discrimina as parcelas devidas em razão dessa ruptura, usa o termo rescisão, mas tecnicamente existem três termos: resilição, resolução e rescisão. A resilição é aquela ideia de ato unilateral. Então a resilição do contrato de trabalho, essa terminologia é utilizada na teoria geral dos contratos, na teoria dos contratos, no direito civil. A resolução ela é um ato unilateral. Como no Brasil eu não tenho uma proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, e eu já fiz aqui uma crítica acerca da inércia do Congresso Nacional em regulamentar o inciso 1 do artigo 7º da Constituição da República, como nós temos apenas a multa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mas não temos uma proteção efetiva contra o rompimento do vínculo, então o que nós temos todos os dias
são hipóteses de resilição do contrato de trabalho. É um ato unilateral do empregador, o empregador, o empregador pode demitir o empregado a qualquer tempo, a qualquer momento, sem a necessidade de trazer um motivo, de motivar o seu ato, ok? Ele tem o poder de vida ou morte, entre aspas, do contrato de trabalho, ele que determina quando esse vínculo será rompido. E é verdade, o empregado também pode pedir demissão, então o ato, a iniciativa pode também ser do empregado, tanto do empregado como do empregador. É a regra. O que eu tenho, tecnicamente, é a resilição do contrato de trabalho. Por outro lado, existem aquelas hipóteses de justa causa, tanto do empregado como do empregador. Nós já tivemos a oportunidade de falar, muitas vezes, sobre a justa causa. Hoje nós vamos nos deter um pouco mais nela. A justa causa do empregado, artigo 482 da CLT, traz as hipóteses, o rol, as hipóteses de justa causa. Existem outras hipóteses de justa causa do empregado que não estão no artigo 482 da CLT? Sim, nós vamos ver. Justa causa do empregador, que é a rescisão indireta do contrato de trabalho. Artigo 483 da CLT trará o rol, as hipóteses em que pode restar configurada a justa causa do empregador. E a rescisão, nestes casos de justa causa, tanto do empregado como do empregador, temos a culpa recíproca, que é justa causa tanto do empregado como do empregador, também pode ocorrer. Essas hipóteses que gravitam em torno da justa causa recebem o nome de resolução. Ato unilateral, resilição. Justa causa do empregado, do empregador, ou culpa recíproca, ou dos dois, resolução. E por fim, a rescisão propriamente dita. Mas a rescisão, ela é reservada para aquelas hipóteses de nulidade do contrato de trabalho. Um contrato de trabalho ilícito, a nulidade do contrato de trabalho. Existe o trabalho proibido e existe o trabalho ilícito, nós também já abordamos nas nossas aulas. O trabalho ilícito, por exemplo, o empregado do jogo do bicho. Trabalho ilícito. Nulidade do contrato de trabalho. Hipótese de rescisão do contrato de trabalho. Veja, nada obstante esse rigor técnico, o termo usual, consagrado, independentemente de qual for a hipótese, é rescisão. Mas nós, operadores do direito, juristas, temos que buscar sempre, preferencialmente, a acepção jurídica dos termos. Ok? O nosso quadro mostra exatamente isso que acabei de explanar. Vamos falar da resolução, por uma questão didática e metodológica. Dispensa por justa causa do empregado. Artigo 482 da CLT. Quais são as hipóteses que podem dar ensejo à justa causa do empregado? O ato de improbidade, que é aquele ato desonesto por parte do empregado. A incontinência de conduta, uma conduta que atente contra a moral, aos bons costumes, ok? Práticas, né, de atos libidinosos, para usar aqui um termo do direito penal, no ambiente de trabalho, entre dois colegas, podem caracterizar justa causa por incontinência de conduta. Aqueles trabalhadores, aqueles empregados que negociam habitualmente ou concorrem de forma desleal com o seu empregador. Ok? Então, suponhamos que um determinado vendedor de uma determinada empresa, ele negocie produtos
com os clientes dessa empresa produtos similares, contudo falsificados. Aí eu posso ter um ato de improbidade, inclusive, né? Mas oferecendo preços muito menores, fazendo negociatas sem o consentimento do empregador. A condenação criminal sem suspensão da execução da pena, condenação criminal transitada em julgado, sem que haja sursis. Nesse caso, também dará aso à dispensa por justa causa. A desídia, o empregado desidioso, aquele empregado, né, que não cumpre as ordens do empregador, não confundir com a indisciplina ou a insubordinação. Aqui é uma desídia, um desinteresse. O empregado, vamos usar aqui uma terminologia mais coloquial, a preguiça, o desinteresse, tá? Aquilo que caracteriza a desídia. A embriaguez, vejam, existe toda uma discussão em torno da embriaguez. A medicina entende que a embriaguez é uma doença. O vício, qualquer tipo de vício, né? O vício, bebidas alcoólicas, o vício, a embriaguez, a doença não daria aso à justa causa, a não ser que o empregado se coloque em estado de embriaguez de maneira dolosa. Contudo, permanece no rol do artigo 482 da CLT a embriaguez. Violação de segredo da empresa. Então, aquele segredo que decorre da essência da atividade empresarial. Muitas vezes o próprio contrato de trabalho traz uma cláusula no sentido da necessidade de guardar segredo. A indisciplina ou a insubordinação, não cumprir ordens de forma deliberada, não se submeter ao poder hierárquico e disciplinar do empregador. O abandono de emprego, vejam, existe toda uma construção jurisprudencial no sentido, o que caracteriza um abandono de emprego? São dois elementos, o elemento objetivo e o elemento subjetivo. A vontade do empregado em abandonar e, do ponto de vista objetivo, traçam-se alguns parâmetros. Por exemplo, parâmetro temporal, a jurisprudência diz de 30 dias sem comparecer ao emprego de forma injustificada, apesar do empregador tomar medidas para que o empregado retorne. Quais medidas? Cartas, telefonemas, é importante documentar, então, e-mails, cartas, avisos, até mesmo notificações por meio de cartórios extrajudiciais, publicações em jornais. Então, é necessário, ao mesmo tempo que esse trabalhador tenha abandonado, o intuito de abandono, o propósito de abandono, ato lesivo à honra e à boa fama, a honra e a boa fama do empregador, inclusive do empregador pessoa jurídica. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, já existe, né, construção jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, entendimento simulado, que a pessoa jurídica tem uma imagem a ser preservada. A pessoa jurídica não pode ter a sua imagem achincalhada de alguma forma pelo empregado. E os próprios, né, no que tange ao próprio ambiente de trabalho, aos outros colegas e aos proprietários, pessoas físicas. Ofensa física, o empregado que lesiona, que agride colegas de trabalho, que agride chefes superiores hierárquicos, ou
né, até mesmo pratique ofensas físicas no ambiente de trabalho decorrentes da função, da atividade exercida. Veja, no caso da ofensa física, só tem como escusa a legítima defesa. Se for legítima defesa, não. Mas, né, a ofensa física. A prática de jogos de azar. Em vermelho, uma novidade trazida pela reforma trabalhista. Perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado. Ok? Então, certas profissões, um médico perde a sua habilitação por conta de uma conduta dolosa, ele é médico de um estabelecimento de saúde, neste caso, poderá se configurar a justa causa. E a prática de atos atentatórios à segurança nacional. Veja, do ponto de vista constitucional, essa prática de atos atentatórios à segurança nacional é discutível. Né? O que são práticas de atos atentatórios à segurança nacional? Nós temos no nosso ordenamento agora, né, uma legislação que pune atos terroristas, que pune atos que atentam de alguma maneira à segurança nacional. Né? Nós vimos aí manifestações em 2013, todo um enquadramento, né, nesses atos de protesto, excessos, depredações, um enquadramento dessas condutas na legislação recém-promulgada no nosso país, tratando de terrorismo, de atos atentatórios. Mas há que se verificar realmente a tipificação, da maneira que estava, era um tipo aberto e um resquício, né, da ditadura militar, dos tempos em que vivemos uma ditadura militar. Mas não houve revogação, continua lá, ganha novo fôlego com essa tipificação legal em torno de condutas delituosas, crimes praticados em prejuízo da segurança nacional. Rescisão indireta. E agora as hipóteses de justa causa do empregador, do artigo 483 da CLT. Vamos lá. O empregador não pode exigir do empregado serviços superiores às forças do trabalhador. Serviços proibidos, vedados em lei, contrários aos bons costumes, alheios ao contrato. Não pode tratar um empregado com rigor excessivo. Não pode colocar a integridade psicofísica do trabalhador em risco. Não pode descumprir as obrigações do contrato. Não pode, como o empregado também não pode, praticar ato lesivo à honra e à boa fama desse empregado. Não pode ofender fisicamente o empregado, exceto em legítima defesa. E não pode reduzir o valor pago por peça ou tarefa naqueles casos em que o salário é pago por produção. Então, veja, assim como no 482, muitos dessas hipóteses são cláusulas abertas. Embora o rol seja exaustivo, a definição em si traz problemas interpretativos. O que é rigor excessivo? O que é possibilidade de perigo? O que é serviço superior às forças do trabalhador? Muito difícil caracterizar essas hipóteses de justa causa. No caso de descumprimento das obrigações do contrato, é mais fácil, porque é uma questão objetiva. No caso da redução do valor pago pelo trabalho, por peça ou tarefa, também é mais fácil. Não é à toa que o artigo 483, nestas duas hipóteses, pessoal, no descumprimento das obrigações do contrato e na redução do trabalho pago por peça ou tarefa, permite ao empregado se afastar imediatamente do ambiente de trabalho.
ok? Obviamente que por uma questão de segurança jurídica, o ideal é que ajuize-se uma reclamação trabalhista individual com pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho e com pedido liminar de tutela provisória de urgência, qual seja uma tutela que permita ao trabalhador se afastar do ambiente do trabalho, deixar de prestar serviços enquanto a ação judicial, ou melhor, o processo judicial se desenvolve, certo? Essa é uma hipótese que pode até ser estendida para as outras, embora o 483 diga que só se mostra possível esse afastamento no caso do descumprimento das obrigações do contrato e da redução do trabalho pago por peça ou tarefa. Exatamente naquelas duas hipóteses em que é mais fácil comprovar objetivamente a falta praticada pelo empregador. Ok? Hipóteses de faltas graves do empregado não previstas no artigo 482 da CLT. Eu disse a vocês que elas existem. Uma delas é a que foi trazida pela Lei do Emprego Doméstico, pela Lei Complementar número 150 de 2015. Se houver maus tratos de idoso, de enfermo, de pessoa com deficiência ou de criança sob cuidado direto ou indireto do empregado, justa causa. Faz todo sentido, porque muitos dos empregados domésticos cuidam de pessoas em condição especial, vulneráveis, ok? Abuso do direito de greve, uma hipótese trazida pela lei de greve, no artigo 14, inciso 1. Recusa em usar EPI ou cumprir as demais normas de saúde e segurança, artigo 158 da CLT, lá no capítulo sobre o meio ambiente do trabalho da CLT. Então veja, muito importante, nós temos uma cultura no Brasil, uma cultura que não valoriza a prevenção. E o empregador tem o dever de manter a rigidez do meio ambiente de trabalho. Contudo, ele necessita da colaboração, do empenho do trabalhador, de seus empregados. Muitas vezes esse trabalhador, ele se recusa a usar EPI, a cumprir as normas de saúde e segurança, a respeitar os programas de saúde e segurança da empresa, os apontamentos da CIPA, do SESMIT, ok? Que é o Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho. No caso do motorista profissional, a Lei dos Motoristas, que acrescentou o artigo 235B à CLT, vai dizer que a recusa em se submeter a testes e programas de controle de drogas e de bebida alcoólica. Até um preceito polêmico, a Lei dos Motoristas, que trouxe a CLT uma regra que obriga o motorista profissional a se submeter a testes e programas de controle de drogas e de bebida alcoólica. Se houver recusa, poderá configurar a justa causa. É discutível, tem alguns que discutem até mesmo a constitucionalidade desse tipo de disposição. Ok? Mas, vamos lá. E aquela hipótese, né? Aqui tem que ler a CLT inteira, mas quando fala em ferroviário, essas profissões que já, infelizmente, estão em desuso, não mais têm a importância que tiveram em outro momento histórico, é importante que tenha um monte de regrinha especial. O ferroviário que se recusa a realizar horas extras em situações de urgência e acidente, poderá ter o seu contrato resolvido por justa causa. E hipótese de faltas graves do empregador que não estão previstas na CLT. Tem uma só, a do empregador doméstico. Então, a lei do empregado doméstico, a lei do emprego doméstico, perdão, traz lá a hipótese de justa causa do empregado
que maltrata pessoas em condição vulnerável, idosos, mulheres, crianças. E o empregador doméstico, aquele que praticar violência doméstica ou familiar contra mulheres, ou seja, agredir, né? Praticar aí violência doméstica, né? Contra a empregada. Nesse caso, pela lei do emprego doméstico e pela lei Maria da Penha, poderá configurar a justa causa. E, por fim, não menos importante, a culpa recíproca, que nada mais é do que a justa causa praticada simultaneamente na mesma relação de emprego por ambos, empregador e empregado. Artigo 484 da CLT e súmula 14 do TST. A falta grave é simultânea, deve ser reconhecida pela Justiça do Trabalho, é importante isso. Essa dosagem, né, isso terá que ser reconhecido no âmbito da reclamação trabalhista individual. Neste caso, o empregado terá direito a 50%, né, do quê? Do aviso prévio, do 13º, das férias proporcionais e da multa do fundo de garantia por tempo de serviço. Em vez de 40%, 20%. Nesse caso de culpa recíproca, o empregado saca os depósitos da conta do FGTS. Contudo, não tem direito ao seguro-desemprego. Ok? Então, muito importante aqui, eu já trago as consequências no que tange ao recebimento das verbas devidas. Quais são as verbas devidas no caso de culpa recíproca. Ok? Então, tivemos aqui a oportunidade de discutir as hipóteses em que há a ruptura do vínculo do contrato de trabalho. Falamos da resilição, o ato unilateral. O empregado pede demissão, o empregador demite, ok? De forma unilateral. Falamos da resolução, justa causa, e dissemos da rescisão nas hipóteses de nulidade do contrato de trabalho. Fiz uma inversão metodológica por uma questão de tempo nas nossas aulas. O nosso módulo é de aproximadamente 30 minutos. A gente busca esse alvo em todas as nossas aulas. E tratamos da resolução, da justa causa, do empregado, do empregador e naqueles casos em que há culpa recíproca, que a justa causa é de ambos, simultânea. E agora, na próxima aula, nós vamos falar sobre as consequências de ordem do que diz respeito às verbas devidas nas hipóteses de resilição, naquelas hipóteses de ato unilateral do empregado e do empregador, ok? Até a próxima aula, a nossa segunda aula sobre essa temática, término do contrato de trabalho, PCI Concursos, valeu, até lá!